Olá, olá, boa tarde a todos e bem-vindos a mais um vídeo de resultados do quarto trimestre de 2021 e do ano passado como um todo. Eu sou o Carlo Cauti, sou editor aqui da Exame Invest e hoje vamos falar com uma das empresas que está se tornando uma das queridinhas do mercado financeiro também, uma das empresas mais conhecidas entre os traders, entre os investidores, pessoas físicas, não por acaso o nome dela é Traders Club. Traders Club que estreou ano passado na Bolsa de Valores de São Paulo e está divulgando o seu resultado de 2021, segundo resultado, se não me engano, desde a sua estreia. Vou pedir confirmação sobre isso para o CEO da Trades Club, o Pedro Albuquerque, que está conosco hoje aqui na Exame Invest. Pedro, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e bem-vindo de volta aqui na Exame Invest. Valeu, Carlo. Um prazer falar com vocês aí. Esse é o nosso terceiro balanço publicado. A gente teve a estreia com o balanço do segundo trimestre. Nós tivemos nesse balanço um crescimento de receita da ordem de 128% versus o quarto trimestre do ano passado e um crescimento de 14% tri contra tri, tá? Face ao cenário de mercado, né, a bolsa caiu bastante, as taxas de juros subiram. Eu acho que a gente teve um resultado satisfatório, não foi um resultado estelar, mas a gente está satisfeito com os rumos do TC, né? O ano de 2022 é um ano fantástico para nós, vai ser o ano que a gente começa a dar para os nossos usuários a possibilidade de transacionar dentro da nossa plataforma, seja criptoativos, que a gente vira aí nas próximas semanas, menos de um mês, e também na parte do mercado tradicional, né? Que aí você tem todas as classes de ativos, renda variável, fundos de investimento, renda fixa, operações estruturadas, entre outras, tá? Então, o TC está absolutamente preparado, né, eu diria. Nós estamos com a equipe ideal nesse momento. Até fizemos alguns ajustes, né, face a um cenário mais desafiador. A gente está com uma equipe menor hoje, mais ajustada, né? A empresa está, eu diria, aí, no ponto de bala para essa nova fase do TC e não tem, na minha visão, nenhuma outra empresa com condições de promover uma disrupção nesse mercado de corretoras como o TC, né? A gente tem um projeto diferente, único, e a gente vai jogar com toda essa força, com toda essa plataforma, com todos os serviços que a gente já criou agora para a operação da corretora crescer, né? Para a gente conseguir tombar os nossos usuários que têm contas em outras corretoras, para a gente conseguir tombar para TC Investimentos. Vamos dividir então essas várias partes que você já falou. Vamos começar pelos números, depois a gente fala então nessa questão da corretora e depois eu queria falar também sobre a situação do mercado e qual a previsão de vocês para esse ano. Bom, como você falou, né, Pedro, a alta da receita foi 128,3% em relação a 2020, 91 milhões em 2021, mais ou menos 91,6, né, contra 40,1 milhões em 2020. Então, alta expressiva, alta também trimestre contra trimestre, quarto trimestre desse ano, do ano passado, foram 28,6 milhões, no terceiro tri, 25,2 milhões de reais. Agora, o lucro bruto subiu também, né? Em 2021 foi 58 milhões, 2020 tinha sido 33 milhões e também subiu trimestre contra trimestre, 19 milhões no quarto tri de 21 contra 14 no terceiro trimestre. Então, a alta trimestral foi 35,5%. Agora, vou te perguntar, Pedro, o lucro líquido, na verdade, se transformou em prejuízo, né, de trimestre contra trimestre. 17 milhões no terceiro tri de lucro contra um prejuízo de 2,3. Mesmo se no ano a alta foi de 35,1%, né, 17 milhões em 2021 contra 13 em 2020. Como é que foi esse trimestre? O que aconteceu nesse trimestre para ter esse prejuízo? Tiveram mais investimentos? Qual foi a razão desta inversão do lucro para prejuízo? Tá, boa pergunta. Bom, o lucro do terceiro trimestre de 2021 veio turbinado por crédito fiscal da ordem de 15 milhões de reais. Então, seria um lucro de por volta de 2 milhões de reais, face a um prejuízo de 2,3 milhões de reais do quarto trimestre de 2021. Então, de fato, houve uma piora trimestre a trimestre por conta de gastos, principalmente de gastos operacionais, despesa com pessoal, tá? Especificamente.
E a gente cresceu muito a folha do TC. O TC saiu de 200 funcionários aí para cerca de 700 funcionários no fechamento desse ano. É um aumento expressivo, né? E a gente já esperava isso, porque a gente está investindo, a gente captou recursos no mercado financeiro, no IPO, para investir, e aí, por conta disso, eu vejo a operação temporariamente pressionada. Mas também ajustamos a operação, como eu citei para vocês. A gente já deu uma Sim. visão aí do primeiro trimestre, a gente tem menos funcionários no TC, a gente tem aí uma economia estimada que a gente vai chegar, a gente já está numa fase final do nosso plano, de 30 milhões de reais anualizado. Então, foi um ajuste de operação importante. Aí tem parte de número de funcionários, tem gastos com ferramentas, tem parte também de gastos com hospedagem. A gente fez aí um pente fino da empresa para deixar a empresa mais leve para 2022. Perfeito, perfeito. Só para a gente dar os números para o nosso público, o TC passou de 704 funcionários, né, colaboradores no quarto trimestre, a previsão de 653, né, no final do primeiro trimestre de 2022. Então, uma redução de fato expressiva. Agora, vamos falar de números que estão crescendo aqui, porque o número de usuários cadastrados e também de usuários pagantes cresceu de forma expressiva também ano contra ano, né? Foram 620 mil usuários cadastrados no quarto trimestre do ano passado contra 256 mil no quarto trimestre de 2020, os pagantes 94 mil contra 19 mil, então o crescimento foi de 395% no número de usuários pagantes trimestre anualizado, né? Quarto tri 21 contra quarto tri de 20. Bom, de fato foi um crescimento importante, Pedro, e como é que vocês conseguiram esse resultado tão importante e qual que é a previsão ao longo de 2022 para esse número? Olha, não tenho como dar guidance, mas a gente prevê contínuo crescimento aí, tanto da base de usuários cadastrados, como na base de usuários pagantes no ano fiscal de 2022, tá? Então, o case do TC é uma das empresas desse setor que mais cresceu, né? Foi o IPO operacional mais veloz da história do nosso país. A gente tem um case de crescimento baseado em alguns fatores, né? Primeiro, social, né? Quando você tem uma comunidade, você tem um efeito rede muito grande. Claro. Segundo, a gente tem uma rede de influencers que é muito expressiva, né? São os contribuidores do TC que estão dentro do TC e também fora em mídias sociais, né? E o nosso time de marketing no geral, aí tem um marketing inorgânico. Então, um conjunto de 3 fatores aí, eu diria, que nos trazem esse crescimento, e eu espero em 2022 que a gente mantenha essa dinâmica sem dúvida nenhuma. Perfeito, perfeito. Agora, sempre falando dessa questão dos número de seguidores, eu queria te perguntar, esse crescimento que vocês esperam, mesmo em um momento como esse, em que a bolsa não está tendo um crescimento tão importante em número de pessoas Uhum. físicas, né, os juros subiram muito e os investidores, né, especialmente pequeno poupador, vamos dizer assim, prefere a renda fixa, a renda variável. Como que vocês estão estimando esse novo desafio do mercado, que por sinal vai se manter Uhum. pelo menos ao longo de todo 2022, se não também até 2023. Uhum. Sem dúvida nenhuma, mais desafiador, Carlos. Então, é um mercado diferente, é um mercado de taxas altas, como você citou, mas isso não vai impedir o crescimento do TC. Então, a gente vê um cenário mais desafiador, sim, para crescimento, ao passo que a gente começa a compensar com a diversificação que a gente fez ao longo de 2021. Foram 12 aquisições que nós fizemos, né? Foi uma das empresas mais atuantes em M&As, 11 deles feito por uma equipe própria nossa, né, o que mostra a nossa habilidade, pagando bons múltiplos, ótimos múltiplos e aquisições que aceleram o nosso processo de desenvolvimento. Então, a gente comprou uma empresa que tem exposição em renda fixa, a gente comprou participação numa empresa que tem exposição em investimentos privados, a gente comprou participação numa empresa que tem exposição em criptoativos. Então, o TC é uma plataforma muito mais diversificada para frente. E o payoff dessas aquisições a gente observa ao longo dos próximos meses com as integrações. A Sencom, a gente já virou a primeira aquisição do TC, que é a empresa de imposto de renda, a gente já virou para dentro da plataforma. Investe aí de renda fixa, a gente já virou para dentro da plataforma. A gente está integrando todas essas empresas e acho que isso vai nos ajudar bastante, né? A gente tem um ecossistema
bem mais diversificado para navegar um cenário desafiador. É verdade, a origem do TC é uma origem de renda variável. E esse mercado, nesse momento, ele tem um cenário mais desafiador. Acreditamos que em 2023 as taxas de juros voltam a cair para single digits e o financial deepening volta para o Brasil. Ele está momentaneamente pausado, mas isso é normal, o mercado vive de ciclos, isso deve retornar, e aí as empresas que estão mais bem posicionadas vão se beneficiar disso. O TC eu acredito que seja uma delas. Perfeito, perfeito. Última pergunta, Pedro. Aliás, a penúltima, porque depois eu quero falar da corretora com você. A composição da receita bruta do TC passou de um crescimento importante, né, de 2020 para 2021, do B2B, né, do B2B. Era uma empresa aqui onde 97% em 2020 era B2C, né, ou seja, diretamente para o consumidor final, para o público geral, e somente 3% B2B, e agora foi para 21% esse segmento do B2B, né, ou seja, vocês estão ampliando e muito o segmento para as empresas, para outras empresas. Como que isso está acontecendo e se há uma previsão de ter uma porcentagem ideal para vocês nesta composição da receita bruta entre B2C e B2B? Eu acho que esse é um fator super importante quando você se analisa o TC. Quando você analisa o TC, né, não é mais só uma empresa de varejo, né, focada no B2C, como você bem notou. A gente espera um crescimento do B2B, ele inclusive eu acho que ele pode ser maior em termos de assinaturas, né, de receita advinda de assinaturas, que é o modelo SaaS, ele pode ser maior que o B2C do TC no médio e no longo prazo. Então, a gente está aqui estimando um crescimento forte do B2B, até porque a gente vai lançar novos produtos nos próximos meses, e aí é que está, que a gente exclui growth, né? A gente tem uma boa parte da equipe do TC, para ficar claro, trabalhando em novos produtos que não estão na rua. E esses produtos vão começar a sair na rua agora. Aí a gente vai excluir o X-Growth que a gente coloca, né, para que as pessoas entendam, né, os investimentos que a gente está fazendo aqui para novos produtos, e a empresa fica normalizada sem esses ajustes. Então, a maioria desses produtos é voltado para o B2B e a gente está enxergando, né, com esses lançamentos, um crescimento aí dessa divisão do TC, tá? Então, pode esperar para frente, em termos de assinatura, um crescimento versus o B2C, mas aí, se a gente contar a operação de corretora, tanto de cripto, transacional, de cripto e corretora de mercado tradicional, o TC vai ter um mix de receita muito diferente adiante. Continua com uma presença importante de assinaturas, mas a gente já começa a ver um fluxo importante de receita da parte transacional também. Perfeito, perfeito. Último ponto, eu queria falar com você justamente sobre essa questão da corretora. Como está esse processo de transformar o TC numa corretora? Já pediram e obtiveram as autorizações do Banco Central, da CVM, da B3? E qual que é a ideia? Vamos assim, roubar entre aspas, né? Vamos assim, atrair que parcela, né, dos clientes de outras corretoras, que faixa etária, que perfil de também de operador, né, de investidor que vocês gostariam de atrair para o Traders Club? A gente, respondendo com relação ao veículo, a gente já entrou no ano passado, a gente ainda não tem aprovação do Banco Central, mas foi entrado no ano passado, no segundo semestre. A gente enxerga a operação sendo levantada com um parceiro estratégico, então a gente acha mais fácil, mais rápido, com time to market mais veloz, a gente pegar um parceiro que já tem toda a infraestrutura. Perfeito. Então, o TC, ele tem essa, como eu disse, essa é uma eu enxergo hoje como a única empresa capaz de promover essa disrupção nesse mercado. A gente não vai fazer discriminação de clientes, a gente quer todos os clientes, a gente quer atender bem os clientes entre 500 mil reais e 10 milhões de reais com atendimento personalizado, mas também os clientes de renda menor, que são vários que utilizam a nossa plataforma, a gente quer ter um atendimento fora de série aí para esses clientes também. Então, a gente vai atender a todos. É uma corretora que tem um potencial de crescimento grande, estamos muito otimistas e a próxima fase é a fase mais legal do TC que entra em breve no ar aí e vocês vão poder acompanhar.
Perfeito, perfeito. Então, vamos aguardando os próximos trimestres. Com certeza fica aqui o convite para o Pedro Albuquerque para participar mais uma vez da nossa divulgação de resultados aqui na Exame Invest. E por hoje é só. Eu queria agradecer muitíssimo o Pedro Albuquerque, CEO do Traders Club, por ter estado conosco aqui na Exame Invest, comentando junto os resultados do quarto trimestre de 2021 e do ano passado como um todo. Muito obrigado, Pedro, por sua disponibilidade. Forte abraço, Carlos. Um abraço a todos aí. Valeu. Muito obrigado e muito obrigado a vocês que estão seguindo a gente aqui na Exame Invest. Sigam a gente nas redes sociais, no Twitter, no Facebook, no Instagram, aqui no YouTube. Se inscreva no canal, deixe o seu comentário, compartilhe esse vídeo com os seus colegas que são investidores do Traders Club ou usuários também da plataforma do TC. E também não se esqueçam de seguir a gente no nosso site exame.com. Mais uma vez, muito obrigado a todos pela atenção e até mais.